Cara, a próxima revolução industrial vai acontecer muito na educação, enfim, nos setores que não foram revolucionados, né? Então a gente tem o setor bancário, tem o setor da educação, que foi um setor que, se a gente for olhar, é igual desde o século XVII. Então a gente tinha lá as crianças indo para a escola, recebendo as ordens. Hoje a gente tem as mesmas crianças indo para a escola. A gente tem, enfim, os professores que ditam o MEC, ditam o que a gente tem que aprender. Então, é um ambiente que não teve nenhuma revolução. A gente tinha até os quadros naquela época, então continua tendo os quadros hoje em dia. Nada mudou, e o outro ambiente que não mudou foi o ambiente bancário, né? Então, basicamente, lá tem as fotinhos lá do Velho Oeste, os filmes do Velho Oeste, acho que a galera já assistiu por aí também. E é muito comum lá a pessoa no caixa, no banco, sacar dinheiro, e até hoje isso é muito parecido. Então, a gente deve ter uma grande revolução com o Pix, tá para surgir aí no dia 16 de novembro, que vai habilitar as transferências em tempo real, enfim, de recursos, pagamentos de impostos, esse tipo de coisa. E também, óbvio, na educação, que não sofreu nenhuma transformação ainda. Bacana. E quais são as perspectivas para os estudantes de economia dentro desse cenário? Eu acho que tem muita oportunidade para o estudante de economia. A gente, enfim, está passando por uma grande revolução já, né? A gente pode perceber que as pessoas estão saindo dos bancos com os investimentos e estão indo para as corretoras. Só que o problema é que, inclusive, teve aquela brincadeira lá do Itaú com a XP, que tem um grande conflito de interesses. Hoje, o agente de investimentos ele ganha uma comissão, né? Então, basicamente, você vende um produto para o cliente e ganha uma comissão por isso. Isso aí traz um conflito de interesses muito grande em relação ao cliente, em relação ao interesse do agente de investimento. E surgiu com a XP um modelo diferente, que é um modelo fiduciário, onde o agente autônomo de investimento passa a ganhar uma remuneração sobre a carteira do cliente. Então, isso aí acaba com o conflito de interesse, onde os dois têm o mesmo foco, que é aumentar o patrimônio do cliente, que é administrar bem os recursos. E isso deve dar uma grande bagunçada no mercado financeiro, trazendo muita oportunidade. E é uma profissão inovadora no Brasil, que tem uma remuneração excelente, que não exige, por enquanto, o ensino superior. E eu acho que tem realmente bastante oportunidade de ganho para começar nessa carreira mesmo. A gente teve uma pergunta no chat aqui, o pessoal pode ir fazendo pergunta no chat, tranquilo? Tivemos duas. A primeira da Isabela Razegawa. Como você acha que a Covid irá alterar o ambiente financeiro virtual? São mudanças que vêm para ficar? Sim, são mudanças que vêm para ficar. O que mudou, né? Eu estou no dia a dia com o bancário, com os agentes de investimento. O que acabou mudando foi basicamente o ambiente. Então, antes todo mundo estava lá na Faria Lima, de terninho, gravata, enfrentando o trânsito pesado, e agora está todo mundo em casa. Então, a própria XP já informou que vai adotar o modelo home office de forma permanente. Então, as pessoas não vão voltar para o escritório, vão continuar trabalhando de casa, que foi uma coisa que funcionou. Aqui na Top mesmo, a gente é em quase 10 pessoas e eu estou sozinho no escritório e vou continuar sozinho no escritório. Essa vai ser a grande mudança, porque o resto é muito de ferramenta, que as pessoas estão se adaptando. Algumas pessoas gostam do Zoom, outras pessoas gostam do Google Meet, Skype, enfim. Mas o que mudou mesmo foi isso, né? As pessoas foram para casa. E vai mudar bastante também essa forma de usar dinheiro físico, né? Eu acho que isso aí cada vez mais vai desaparecer, ainda mais com o Pix, né? Que ele ajuda as pessoas que não são bancarizadas a ter acesso a transferências, não tem que ficar pagando valor de TED, então vai ficar muito mais acessível para todo mundo, principalmente com os bancos digitais, que hoje você precisa de um celular e tem dinheiro dentro do celular. Então eu acho que essa é a grande mudança que a gente vai ter. É mais de forma física mesmo, de afastar as pessoas, do que realmente de mudança do sistema financeiro, da carreira dessa profissão mesmo. Pergunta do Léo Camille, ele quer saber um pouco da Top. De onde surgiu a ideia de fundar a Top Invest? Você tinha algum emprego relacionado ao mercado antes? Cara, a história da Top é um negócio muito louco, porque eu comecei um canal no YouTube. Se vocês rodarem, acho que dá para selecionar ainda no YouTube para ver o vídeo mais antigo. Os primeiros vídeos é eu falando sobre investimentos. Só que naquela época era meados de 2007, então YouTube, investimentos, não tinha ninguém com interesse sobre isso. E eu acabei começando a estudar para a CPA20 e postei alguns vídeos da CPA20 para mim estudar, né? O canal não era com fim de chegar a uma escola, não era com fim de nada.
E aí começou tomando volume, volume, volume. Eu sempre tive outros trabalhos, né? Na verdade, eu fui agente de investimentos por um tempo. Fui agente de investimentos, para vocês terem uma ideia, numa corretora que se chamava Link Trade. A Link Trade foi uma corretora que foi vendida. Ela começou a se chamar Octo Corretora de Valores. Depois ela foi vendida de novo, passou a se chamar Rico com Você. Depois ela foi vendida de novo para o grupo XP Investimentos, para vocês terem uma ideia de quanto tempo eu estou nessa brincadeira. E aí eu fui largando cada vez mais conteúdos e vídeos, enfim, e eu acabei abrindo mão das minhas outras empresas em abril desse ano para focar exclusivamente na Top e basicamente ressurgir esse meu projeto aí de investimentos, de uma visão mais holística do mundo de investimentos, das finanças, com o meu nome, com o nome do Kleber, e tocar em um projeto assim, exclusivamente para esse mundo. Mas foi algo completamente sem querer, assim, foi o caminho que a vida me levou. A gente tem uma pergunta aqui da Giovana Batalha. Ela perguntou: o congelamento das provas e certificações mudou a procura pelos estudos e interesse nas provas? Na verdade, o que teve foi uma demanda reprimida. Quando a Ambima abriu a prova, foi uma loucura, né? Eu acho que abriram em 28 cidades no primeiro momento e todo mundo queria fazer prova. Cara, então as vagas se esgotaram muito rápido, né? Então tinha muita gente presa com promoção, principalmente. E as provas da CEA esgotaram, assim, até o final do ano em questão de minutos. Então teve uma repreensão muito grande. E depois foram se esgotando as outras provas também das pessoas que querem entrar no banco. Porque hoje, para você trabalhar numa instituição financeira, tem que ter pelo menos o CPA-10. Então, conforme foi abrindo, conforme as cidades foram abrindo, as vagas foram lotadas. Aqui em Caxias do Sul, as vagas abriram ontem e já tem marcação de prova agora só para novembro. Então, acabou ficando represado, né? A gente teve aí praticamente 5 meses e meio sem provas e todo esse pessoal que não pôde fazer a prova agora quer fazer tudo de uma vez só, né? Então, é promoção, muita gente foi desligada porque não tinha prova, então tem bastante demanda reprimida e tem também uma mudança estrutural do mercado, que, por exemplo, o Santander começou a exigir ano passado a CPA-10, agora depois da pandemia eles querem CPA-20, então sem CPA-20 nem entra no Santander. O Itaú, durante a pandemia, passou a exigir a obrigatoriedade de CPA-10 para todos os funcionários, né? Então, basicamente um cargo concorrido, porque o bancário início de carreira ganha muito bem, e está subindo a régua, né? Então, cada vez mais a certificação vai ser importante, além das habilidades complementares, como inglês, Excel, matemática financeira, esse tipo de coisa aí é super importante para disputar uma vaga no mercado financeiro. Bacana. Você pode comentar um pouco mais para a gente sobre isso que você falou agora? Para uma pessoa que está começando, principalmente calouros em economia, qual que é a trajetória a seguir? Ele deve começar primeiro pelo CPA-10 ou você acha que já dá para começar no 20? E qual que é a diferença, né, para tirar um CPA-10, um CPA ou um CEA dentro da profissão do economista mesmo? Basicamente, a diferença das provas é bem simples. A CPA-10 é uma prova para distribuição de produtos de investimento. Então, você vai distribuir produtos de investimento, né? Fundo de investimento, renda fixa, fundos de ações até, para o público em geral, né? Então, é o público de balcão que a gente chama, que é aquele cliente bancário que não tem gerente, não tem renda suficiente para ser gerente ainda. A CPA-20, ele habilita o profissional a distribuir produtos de investimento para pessoa de alta renda. Então, a galera que trabalha em segmentos de private, de Itaú Personalité, Santander Van Gogh, Banrisul Afinidade, esse tipo de coisa, tem um público, uma renda um pouco maior, ele é obrigado a ter a CPA-20. E a CEA é a certificação de especialista de investimentos Ambima. Esse é o profissional que fica na plataforma, né? Que agora fica em casa, que vai dar o suporte para esse gerente. Por exemplo, o gerente não sabe qual produto recomendar para o cliente, não sabe como montar uma carteira de investimentos para o cliente. Ele vai pedir ajuda para o suporte dentro do banco dele. E esse profissional, então, é o profissional da CEA. A prova em si, a diferença básica é que a CPA-20 cobra sobre o mercado de derivativos, então é um pouco mais complexo. E muita gente acaba se perdendo no mercado de derivativos. Sou obrigado a concordar que para entender uma primeira vez é um pouquinho complexo. E daí a CEA já muda bastante o nível. Então tem um grau de profundidade muito maior, um grau de detalhamento muito maior. Cai em cálculos também, enquanto a CPA-10 e a CPA-20 não caem em cálculos. E em questão de profissão, o legal é começar pela CPA-10 ou pela CPA-20 no máximo. A gente tem que entender que a CEA é uma certificação de especialista.
E tem muito ainda gerente super antigo. Então, é comum encontrar profissionais com 10 anos de casa e que tenham só a CPA 10 e sejam gerentes gerais de agência. Para você, calouro que está começando, você vai ter que passar na entrevista através desse gerente geral. Ele vai olhar para você, estagiário com CE e ele com a CPA 10, então bate aquele medinho, né? Tem bastante competitividade nesse mercado, né? Mercado financeiro, eu brinco que é sangue no olho mesmo, né? Então eu recomendo começar pela CPA 10 e pela CPA 20 e fazer vários cursos livres, né? Que te chamam, vários cursos complementares. Inglês é essencial para a vida, né? Matemática financeira é importante, domínio da HP12C, Excel é importantíssimo, técnica de vendas, né, principalmente do profissional de finanças, porque numa instituição financeira, por mais que a gente vá estar trabalhando com dinheiro, vai estar relacionando com dinheiro, a gente é um profissional de vendas, né? Tanto o bancário, como agente de investimentos, como o analista de investimentos, o próprio consultor de investimentos, todo mundo faz vendas, né? Então, a vida da gente é uma venda, então as vendas são essenciais para qualquer um. Bacana. Uma pergunta do Abdu aqui. Eu vi um pouco sobre o Pix, não entendi muito bem qual seria o diferencial dele. O que tem de mudança para os aplicativos já existentes como o PicPay? A diferença é que é uma coisa regulada pelo próprio Banco Central. Então, é um software, é um sistema que o próprio Banco Central está desenvolvendo. E você vai poder transferir recursos de qualquer conta. Então, seja de uma conta de pagamentos, seja de uma conta bancária. E o principal diferencial é o tempo. Enquanto hoje uma TED pode durar até 1 hora, né? A gente vai transferir, sei lá, do Bradesco para o Itaú. Pode demorar até 1 hora, né? Para retornar a TED, para compensar, esse tipo de coisa. O Pix vai ter um prazo de 10 segundos. Então, é uma coisa completamente dinâmica e hoje a TED funciona das 9 da manhã às 5 da tarde. Agora, se eu quiser fazer uma TED para o Guilherme, por exemplo, eu vou agendar para o Guilherme receber amanhã. E dependendo do banco, pode entrar às 10 da manhã, 11 horas da manhã. O Pix não. O Pix vai funcionar 24 horas. Então, se eu quiser mandar uma TED agora, através do Pix, para o Guilherme, ele vai receber exatamente agora. E outra diferença é o custo. Enquanto as instituições financeiras ainda cobram um custo de TED de 3, 4, 5, 10, 15 reais, dependendo, como vai ser um sistema próprio do Banco Central do Brasil, ele vai cobrar 1 centavo a cada 10 transferências. Então, cada 10 vezes que você usar o Pix para fazer um pagamento, receber alguma coisa, você vai pagar 1 centavo. E vai servir para muitas coisas, né? Porque hoje você precisa dos dados bancários de uma pessoa. Com o Pix, vai ter um número único, né? Com um número único de Pix, pode usar para vários bancos. Com um número único de Pix, você pode encontrar os dados de uma pessoa. Então, vai ser um sistema muito mais complexo do que é um PicPay hoje em dia. Bacana. Eu vou abrir o microfone para o Marcos fazer a pergunta dele aqui. Opa. Cadê? Marcos. Ouviu? Estamos ouvindo, Marcos. Fala, Kleber, boa noite, tudo bem, cara? Então, em relação às certificações, qualquer profissional, qualquer estudante, qualquer área de formação pode fazer, não é isso? Qual que é o diferencial de nós, economistas, olhar, são futuros economistas, nessa questão do mercado financeiro? Realmente, a gente tem um diferencial que o mercado possa ver, a gente olha, além de ter certificações, ele formar na economia ou é estudante de economia. Você consegue ver isso? E em que ponto? Não há diferencial. Não quero jogar um balde de água fria. Mas, cara, aqui os valores da Top Invest são honestidade, integridade e, cara, infelizmente não tem diferencial. O que tem grande diferencial hoje em dia realmente são as certificações. Pensa comigo, antigamente, né, até eu sofri essa mesma dor, eu fiz outros 2 cursos antes de me achar em economia e a gente com 16, 17 anos tinha que tomar uma decisão que valia para uma vida inteira. Cara, isso é muito complexo, porque daqui a pouco você gosta de economia hoje, daqui a 2 anos você não gosta mais, ou daqui a 20 anos você não gosta mais. E esse é o modelo americano que surgiu das certificações, porque você foi, daqui a pouco, cara, o engenheiro adora economia, não sei porque eles não fazem economia, mas eles querem fazer engenharia. O cara trabalhou 20 anos como engenheiro e descobriu que não gosta de engenharia, que ele gosta mesmo de mercado financeiro. O que acontece? Ele vai ter que fazer uma outra faculdade? Não faz sentido. Então, aí que surgem as certificações financeiras. A certificação financeira vai comprovar que você tem uma experiência prática para atuar em determinado mercado. Então, por isso que a gente tem as CPAs, né, as provas da Anbima, principalmente para o mercado bancário. A gente tem a CGA para o gestor de fundos.
tem a Ancord para atuar como agente de investimentos, tem o CNPI para recomendação de ações, tem o CFP para dar consultoria, porque justamente para atender essa demanda de mercado. Porque já pensou se eu tivesse hoje terminado o meu curso de Direito, que eu comecei com 18 anos, ou contabilidade, né? Até tem a ver, mas não é exatamente o que eu queria. Então, essas certificações abrem essa porta de você poder fazer uma migração mais eficiente e rápida de carreira. Para vocês terem uma ideia, tem até médico que é aluno nosso fazendo Ancora. E o cara que ganha 50, 60 mil reais por mês, porque não era aquilo que ele queria de verdade, né? Às vezes é uma pressão da família, que é economista, às vezes é uma pressão de você imagina que é uma coisa, na realidade é outra, sabe? Então, por isso as certificações são tão importantes. E parece bobo, o Kleber trabalha com certificação, por isso que ele está falando isso. Não. Cara, na medicina isso já é uma realidade. Então, enfermeiras têm certificação. No mercado aeronáutico é uma realidade há muito tempo, né? Então, você tem que fazer uma prova para você ser piloto de avião, dependendo da classe. Você tem que fazer prova para você ser atendente de voo, tem que fazer prova para ser chefe de cabine. Porque não existe uma faculdade especificamente para isso. Porque, poxa, a faculdade demora para mudar também, né? Então, quando que... fora algum professor especial que é ligado, que é apaixonado pelo mercado financeiro, quanto tempo vocês acham que o MEC vai demorar para colocar na ementa do curso de economia sobre o PIX e sobre essas mudanças? Daqui a pouco nem exista mais o PIX. Então, por isso que é importante a certificação pela agilidade, né? A certificação da Ambima, por exemplo, muda o conteúdo a cada 6 meses. A Ancora muda a cada 90 dias. Então, é um time muito mais de mercado do que um MBA, uma pós, que às vezes demora tanto para você concluir que já mudou o mercado, sabe? Sim, obrigado, Kleber. Correto, professor. Agora a pergunta da Giovana Batalha. Ela quer saber, falando sobre subir a régua, vocês pensam em seguir esse movimento e explorar CFA, CNPI, etc.? Sim. Inclusive, a gente vai ter o CGA nos próximos 2, 3 meses, aí vai concluir o curso. Mas são coisas diferentes, tá? Quando a gente fala em subir a régua, a gente está falando que, basicamente, a CPA 10 não tem mais serventia para um bancário, só a CPA 20. É nessa linha de subir a régua, tá? Provavelmente, a Ambima vai aparecer com uma outra certificação, uma ou duas, eles já estão falando isso, né? Alguma coisa que fique entre a CPA 20 e a CER, justamente para poder subir a régua, e uma certificação que seja superior à CEA, né? Para aprofundar mesmo. O CNPI, o CGA, o CFA também são funções diferentes. Então, são funções diferentes dentro de um mercado. A gente fala bastante em subir régua no mercado bancário e também com os agentes de investimento, porque é um mercado muito grande. Agora, para vocês terem uma ideia de gestor de fundos no Brasil, a gente tem um pouco mais de 3 mil pessoas aprovadas. A gente não tem 3 mil fundos de investimento no Brasil. Então, a prova do CGA tende a ficar até um pouco mais fácil para diminuir a barreira de entrada. E aí sim, quando a gente inflar esse mercado, aí sim começa a subir a barra. Porque realmente falta fundo de investimento hoje no Brasil. É muito comum no mercado de fundo você ver rolinho, né? O cara abre um fundo, fica 2 anos, o fundo começa a dar prejuízo, ele incorpora com outro fundo para esconder o histórico de péssima rentabilidade do fundo. Então, o que acontece isso? Porque a barreira de entrada para você ser gestor hoje é muito grande. Precisa de um capital muito grande. Então, acaba, enfim, fica um grupinho ali e acaba poluindo o mercado. Então, a gente tem que ter um mercado grande para poder subir a barra. Não sei se ficou claro assim. Acho que sim. Agora vai vir a pergunta do Rafael Duarte, ele vai fazer no microfone também. Boa noite, você consegue me ouvir? Claro, Rafael, manda lá. Opa! Então, a gente falando muito de subir a régua, qual certificação fazer para o aluno que está entrando agora. Como que você enxerga essa progressão ao longo da carreira? Você diria que para alguém que, por exemplo, já fez o CEA, por exemplo, passar por um CFA, por exemplo, qual que seria o momento certo, ou de um CPA 20 para um CEA? Qual que é a sua opinião a respeito dessas coisas assim? Principalmente na área de mercado financeiro e não necessariamente só a área bancária. Eu sou muito pé na porta, sabe? Pé na porta. Agora, o negócio de não fazer a CEA direto não é que eu, Kleber, não acho vantajoso. É um conselho, tá? É um conselho de quem se importa com vocês,
justamente por aquela história de você ter que passar pelo gerente geral que ainda não tem nem a CPA-20. É por isso, tá? Agora, no momento em que você pisou dentro do banco, cara, vai na CE direto. Você vai mostrar o teu valor, o teu destaque, vai mostrar que você vai muito além. Depois do CE, tem várias certificações que são um próximo nível, né? A gente tem o CFP, que é para consultora mesmo, tem uma visão muito mais ampla do que é o mercado. A gente começa a falar sobre gestão de planejamento sucessório, planejamento tributário, planejamento de seguros, né, que é muito importante para famílias de alta renda. Então, é uma coisa muito mais ampla. Então, já te leva para um próximo nível. Eu sou um grande apaixonado da prova da CGA, que é o gestor de fundos, porque quando você se torna um gestor de fundos, né, por isso que a régua é tão alta para ser gestor de fundos, você aprende muita coisa, muita coisa. Então, você aprende análise técnica, aprende análise fundamentalista, aprende micro e macroeconomia, aprende sobre a regulação do mercado, o que pode, o que não pode fazer. Então, imagina que se você pode gerir os recursos de um terceiro, imagina como você vai gerir os seus próprios recursos. Então, eu acho que é um grande passo. E o CFA, né, é a prova assim, mais épica do mundo. É uma prova que, no momento em que você passa, você começa a ser um profissional disputado worldwide. Então, é uma CGA em inglês. Então, é uma prova que tem pouquíssimos profissionais certificados no mundo. Se eu não me engano, no Brasil são 500 ou 600 profissionais com o CFA. E você entra no AAA do mercado financeiro. Então, eu conheço pessoas que passaram no CFA em questão de 4 ou 5 meses, estavam morando no Canadá, que receberam um convite para ir lá trabalhar. Então, é realmente nível A, né? Mas pensa que você vai se preparar uns 2 anos para fazer o CFA e é uma prova toda em inglês. Então, poxa, vindo naquela linha de você comprovar o seu conhecimento, você está comprovando que você entende tudo, literalmente tudo de finanças e investimentos em nível brasileiro e internacional. E também significa que você é fluente em inglês, porque se você não for fluente em inglês, você não vai conseguir passar na prova. Eu acho que, cara, é realmente algo transformador. Eu conheço pessoas que fizeram e estão longe do Brasil hoje. Bacana. Obrigado pela resposta, professor. A próxima pergunta aqui é do André Secrete. Quais as carreiras que estão menos fadadas a desaparecer no futuro dentro da área de economia? Eu não diria na área de economia, eu diria em tudo, tá? Qual que é o problema do mundo? O problema do mundo é o intermediário. O intermediário financeiro é o grande problema. Como que você vai fugir? O Ancor hoje, né, no modelo de comissão, ele é uma carreira fadada ao fracasso, porque é um intermediário. Agora, quando ele passa a atuar sobre um modelo fiduciário, que ele recebe um percentual da carteira para administrar, ele deixa de ser um intermediário. Ele começa, então, a ser um assessor, um prestador de serviço, e não mais um intermediário. No banco, a mesma coisa. Quem que vai desaparecer? Né? E eu falo na cara dura, quem vai desaparecer é esse mesmo gerente geral que está 10 anos com a CK10. Porque ele é só um intermediário, ele está lá só para fazer o meio campo. Então, esse profissional vai desaparecer. E o profissional que não vai desaparecer é aquele que entende o problema do cliente. Eu falo bastante disso no curso de vendas, que a gente não vende nada, a gente resolve problemas. Qual que é o verdadeiro problema do seu cliente que vai numa corretora? O problema dele é que ele foi mal atendido no banco e ele quer aumentar a rentabilidade do patrimônio dele com segurança. Esse é o problema que você tem que resolver. E não ficar preocupado num produto que vai te dar um pouco a mais, um pouco a menos de comissão. Num primeiro momento, talvez você focando na sua comissão, você vai receber mais. Mas no longo prazo, é notável a diferença. Por que eu acho que a Top aqui, por exemplo, se destaca tanto das outras escolas? Porque eu falo a verdade, né? Enquanto outras escolas estão preocupadas em dizer, vai lá, faz a CEA, né? O que pode ser um empecilho para a carreira de vocês, eu digo, não, cara, começa de baixo, vai evoluindo que vai ser o melhor para o teu sucesso. Então, eu acho que essa relação de longo prazo, de honestidade, de integridade, é transformadora. E o intermediário é o cara que vai morrer. É o corretor de seguros, que é uma profissão, por enquanto, incrível, né? Tá fadada ao fracasso, exceto, né? Tudo tem a sua exceção. Se você se especializar em corretor de seguros, de vida e previdência, tem um mundo de oportunidade, porque você não é mais um intermediário, você é um consultor, né? Você vai entender a necessidade do cliente de segurança, de planejamento sucessório, né? Então, tudo que está relegado à intermediação, seja no mercado financeiro, seja em outros mercados, eu acho que realmente está fadado ao fracasso e vai morrer muito em breve.
Bacana, professor. O senhor falou agora sobre o CFA ele ser internacional. Qual que é a relevância desses outros certificados da Anbima no contexto internacional? Eles contam para quem tem interesse em partir para fora, começar uma carreira longe do Brasil? Infelizmente não. Infelizmente a relevância é zero, né? Porque também está muito ligado ao nosso mercado, né? Então, essas certificações da Anbima estão ligadas ao Sistema Financeiro Nacional, aos produtos de previdência, à regulação dos fundos de investimento, à regulação da profissão, à regulação do sistema bancário. Então é uma coisa muito regional. E o que confunde bastante as pessoas é o CFP, né? O CFP é Certified Financial Planner. Por mais que seja uma sigla em inglês, ele tem um modelo internacional, então ele tem uma teoria internacional, né? Tem um método que é meio que comum a todos os países. Mas é um negócio internacional com foco nacional. É a mesma coisa a gente comparar os carros, né? A nossa Volkswagen no Brasil é diferente da Volkswagen da Alemanha, é diferente da Volkswagen dos Estados Unidos, né? Então, é um modelo internacional, mas são coisas diferentes, né? Então, por exemplo, o mesmo carro que é fabricado na Alemanha e é fabricado no Brasil, um Golf, por exemplo, quando ele chega no Brasil, ele tem várias adaptações, né? Ele tem mudança de suspensão, de farol, disso, daquilo, de banco, né? Porque o mercado é diferente. A mesma coisa acontece com o CFP. Então, é um modelo internacional, mas tem serventia nacional. O que tem padrão internacional, realmente, é o CFA, e tem outras certificações, mas aí com um pouco menos de relevância. O que tem grande relevância mesmo, que é o Game Changing, é o CFA. Opa. Bacana, professor. Você pode comentar um pouco mais, então, qual seria o caminho para quem quer internacionalizar o currículo, se não for por essas certificações? Eu acho que o primeiro passo para internacionalizar o currículo é o inglês, né? Pode parecer brincadeira, mas tem muita gente que quer morar fora e não fala inglês ainda. Então, inglês é vida, né? Quando você começa a aprender inglês de fato, você começa a usar para tudo. Por exemplo, montando o curso da CGA, tem muita coisa que não tem bibliografia em português. A gente põe em inglês, aparece um mundo de coisas, porque não é a língua dos Estados Unidos, é a língua do planeta todo, né? Então, os chineses, os indianos, tem muito conteúdo de finanças, o indiano é muito bom em finanças, né? Inclusive, eu acho que o maior professor de Value Investing é o Damodaran, ele é um indiano, né? Um indiano que dá aula nos Estados Unidos, mas é um indiano, né? Então, até o inglês dele na palestra dele dá para perceber que é diferente. E eu acho que um segundo passo é se acostumar com as provas de certificação. Igual o concurseiro. O concurseiro, ele começa de baixo, né? Ele começa um concurso de nível médio, ele vai estudando, pegando o jeito de estudar, aí passa um, passa dois, quando vê, ele passa em todos os concursos que aparecem na frente dele porque ele pegou o jeito. A certificação é parecida com isso, porque as certificações têm suas semelhanças. Então, eu acho que começar com o CPA20, vai para o CE, vai para o CFP, faz o CGA, aí você faz o CFA. Eu acho que essa é a escadinha mais rápida para quem está buscando internacionalizar o currículo. Entendi. A próxima pergunta é do Rafael Duarte. Eu vou abrir o microfone para ele aqui. Oi, me ouve? Ouço bem, ouvo bem. Beleza. Então, questão de você formado em economia também, o que você viu que você gostava dentro do curso de economia depois de passar por outras universidades e o que você acha que agrega do curso de economia, de conhecimento, para poder exercer a profissão usando as certificações em si? Cara, eu sou suspeito para falar de economia porque eu sou um grande fã, mas eu sou bastante fã de macro, sabe? Eu adoro macroeconomia e é bacana entender como o mundo funciona. Você entender que está tudo relacionado, o porquê das coisas, enfim. Teve uma época que eu até entrei em depressão porque a gente começa a entender o porquê das coisas e quão sujo é o mundo, né? Mas eu acho que isso aí dá uma vantagem competitiva porque você realmente entende como funciona o mundo. Então, para você dar uma consultoria de empresas, para você dar uma consultoria de finanças pessoais, enquanto um administrador sabe alguma coisinha ali de administração, cara, você entende o cenário global, você entende microeconomia para precificar as coisas, da oferta, da demanda, enquanto as outras áreas têm uma noção mais geral, né? Eu acho que a gente está mais preparado para tudo que está relacionado a finanças. Contabilidade também é muito bacana, mas aí fica muito aprofundado em regrinha contábil, em atualização contábil, esse tipo de coisa.
mas aprender economia, contabilidade também é importante para o economista, porque, enfim, se vocês forem optar pela área mais de mercado de capitais, aprender a analisar um balanço de uma empresa, saber de onde que vem os recursos, para onde que vão os recursos, é super importante. Bacana, professor. A próxima pergunta é do Henrique Hasegawa. Ele quer saber se o senhor pode explicar sobre o CPA 20, que área que atuaria o profissional e o que tem e o que tipo de trabalho ele poderia fazer. O CPA 20, basicamente, ele tem um foco no banco, tá? Ele tem foco em trabalhar em agências bancárias e cooperativas de crédito, mas não é só lá que ele pode trabalhar. Pode trabalhar numa corretora de seguros, né, para distribuir produtos de investimento. Vale lembrar que previdência privada, né, PGBL, VGBL, não são investimentos, são seguros. Então, ele pode investir, pode distribuir os produtos de previdência privada, pode trabalhar numa cooperativa. Os fundos de investimento, de acordo com a 555 da CVM, podem distribuir o próprio fundo, né? Então, por exemplo, eu quero abrir o fundo da Top Invest. Eu não preciso de um banco para distribuir esse meu fundo, não preciso de uma corretora para distribuir meu fundo. Eu posso contratar um profissional CPA 20 que vai se encarregar de distribuir o fundo de investimentos da Top Invest. Inclusive, esse é o objetivo aí para 2021. Então, são basicamente esses os campos que você trabalha. E o que você faz é o foco na distribuição de produtos de investimento. Tem bastante produto de investimento de renda fixa, bastante mesmo, mas o foco é realmente os fundos de investimento, né? O mercado está crescendo bastante e com a queda da Selic, a gente estava aí de 14,25% para 2%, está todo mundo desesperado em procurar outra alternativa à renda fixa. Então, aí entra de novo muito destaque os fundos de investimento e aí, de novo, porque que provavelmente para 2021 a Ambima deva facilitar um pouco a prova do CGA. Bacana, professor. Você falou que o CPA 20 ele é voltado para o mercado bancário, o CPA 10 naturalmente também. Para quem quer seguir outras áreas no mercado financeiro, como M&A ou Venture Capital, qual que é a trilha que tem que seguir para chegar lá? Cara, para um Venture Capital, para um M&A, eu acho bacana o CGA e o CFP, né? Os dois vão te dar uma visão muito ampla. O CGA, a graça dele é que é basicamente um curso de economia focado no mercado de capitais. É um MBA. O curso, né, que a gente está gravando aqui vai ter mais ou menos 200 horas. Então, 200 horas de aula gravada. Então, um MBA normalmente tem 310 horas. E a gente sabe que tem bastante coisa que é contado como você lá em casa, como você fazer trabalho, né? Então, basicamente, é um MBA em mercado de capitais. Então, você vai aprender tudo sobre M&A, né? Você vai ter que avaliar as empresas, você vai ter que compreender de onde vem os números, vai ter que compreender cenários econômicos para ver se é o momento certo ou não é. E é legal completar com o CFP, né? Porque aí você entende da pessoa física de fato, né? A gente sabe que um sócio que não administra bem o próprio patrimônio, provavelmente o da empresa também não é bem administrado. E vale lembrar que as empresas não quebram por falta de lucro, né? As empresas quebram por mau planejamento de fluxo de caixa. É o fluxo de caixa que quebra as empresas. Compreendido. Pergunta do Abdu. Como você vê o futuro do sistema bancário? Os bancos digitais vão crescer cada vez mais e tirar o espaço dos antigos? Ou o modelo de agência com atendimento presencial vai continuar dominante mesmo no longo prazo? Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre isso. O que eu acredito, né? Eu acredito um modelo Ambev da vida. Os bancos digitais, eles são muito pequenos, tá? Muito pequenos mesmo. Para vocês terem uma ideia, o Banco Inter, né, que hoje é o maior banco digital, ele tem, prestem atenção nessa informação, o Banco Inter tem menos cartão de crédito emitido do que as lojas Renner. Para vocês terem uma ideia da dimensão de como são pequenos esses bancos digitais, por mais que a gente fale neles o dia inteiro. E esses bancos digitais, eles não estão prontos de verdade para o mercado. O banco digital hoje, o único que tem uma conta para a pessoa jurídica de verdade é o Banco Inter. Mas tem muita funcionalidade faltando, porque eles não estão preparados ainda. E o dinheiro grosso não está na pessoa física, o dinheiro grosso está na pessoa jurídica. Então, eu acredito que no momento em que esses bancos digitais começarem a realmente incomodar os grandes bancos, eles vão fazer o M&A, né? Vão lá e vão comprar, como é o costume no Brasil. Então, Itaú, Bradesco, Santander são bancos gigantescos. Então, para eles comprarem um desses bancos digitais é muito fácil, né? Muito fácil. Vale lembrar que, inclusive,
o Banco Next é um banco do Grupo Itaú, né? A gente sabe que o Next é do Banco Bradesco. A gente sabe que o Banco Itaú é dono de 49% da XP Investimentos, é dono de 49% da Porto Seguro, tem vários outros negócios, vários outros negócios, e o PicPay, eles também têm uma participação, né? A Itaúsa tem outros grupos também. Então, eu acho que no momento em que esses bancos digitais começarem a incomodar, eles vão ser comprados. E outra coisa é que os bancos grandes estão se mexendo. Então, eu acredito que a gente vai ter, sim, um modelo digital. Eu acho que o dinheiro físico, né, vai desaparecer muito em breve, mas não que a gente vai ter uma ascensão dos bancos digitais e morrer esses pequenos bancos, né? Porque esses nossos bancos aqui, eles são muito poderosos, eles têm uma margem de lucro enorme, eles têm muito poder de barganha, então é muito difícil, né? É um Davi contra Golias, só que são muitos Golias, né? E a gente sabe que, por exemplo, a Cielo, né? A Cielo, vocês devem conhecer aquela maquininha de cartão de crédito, é uma joint venture do Banco Bradesco com o Banco do Brasil e a Caixa. Então, são 3 Davis ali que estão juntos gigantescos, né? Por mais que a Stone esteja crescendo e tal, são empresas muito grandes, muito poderosas, com controladores muito fortes por trás. Bacana. A pergunta agora é a do Brian Muniz. Na sua opinião, é melhor começar as certificações durante o tempo na faculdade ou deve se formar primeiro para daí dar início? Eu vou ser bem sincero, tá? Eu acho que a melhor época para você fazer a certificação é nas férias da faculdade, porque é igual aquela história do concurso, voltando para a história do concurso, né? Tá sempre estudando. Nas férias, poxa, a gente fica preguiçoso. Então, a certificação é um motivo para você estar estudando e você estar sempre ambientado e criar esse costume de nunca parar de estudar. Eu odiava estudar quando eu era pequeno. Eu odiava, detestava, né? Eu era um péssimo aluno, reprovei em escola, fui expulso de 3 escolas. Detestava direito, detestava contabilidade, por quê? Não era aquele negócio que eu gostava. Então, se você está no lugar certo, se você gosta desse mercado, não vai ser nenhum grande esforço você estudar para uma certificação financeira. Então, aproveita o meio tempo para tirar a certificação financeira nas férias. Eu acho que é o melhor momento de todos. E aí você não tem a pressão da faculdade, não tem gente que depois está trabalhando no banco, tem que fazer o TCC, tem que tirar a certificação para não ser demitido, não vem toda aquela pressão, sabe? Eu acho que traz, antes de tudo, traz mais qualidade de vida para vocês usar essa estratégia. Show. A próxima pergunta aqui é da Giovana Batalha. Apesar de você já ter falado no começo sobre começar pelo CPA, qual a sua opinião sobre CPA versus CEA, levando em conta o custo-benefício? Então, a minha opinião de não começar pelo CEA é justamente pelo problema de se você não é bancário. Se você não é bancário, obrigatoriamente, você vai fazer uma entrevista com o gerente geral da agência. E esse gerente geral da agência não tem o CEA ainda. 99,9% que ele não tem o CEA. E aí ele vai olhar para você, poxa, esse estagiário está recém começando e já tem o CEA. E eu tô aqui há 10 anos empurrando com a barriga e não tirei ainda. Vamos mandar o próximo que tenha CPA10 ou CPA20, que ele não causa tanto risco para mim. O banco, a corretora, a seguradora, uma empresa de M&A, né? Mercado financeiro é sangue no olho. Então você tem que pensar, tem que estar sempre preparado que qualquer pessoa pode puxar o teu tapete. Agora, se você entrou no banco, de novo, eu sou pé na porta. Faz o CEA, faz o CFP, faz o CGA, porque você já tem uma experiência básica. E outra coisa importante do CEA é o título dele. O CEA é certificado de especialista de investimentos. Na minha visão, né, em mais de uma década de mercado, como investidor antes de mais nada, você não é um especialista se você não tem experiência prática. Porque a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Você aprender o negócio da CEA lá é uma coisa. Você vivenciar as taxas, você vivenciar a negociação, você vivenciar o mercado no dia a dia, é muito diferente. Então, essa é a minha opinião. Agora, cara, botou o pé no banco, CEA, vamos derrubar esses velhos aí. Velho não sendo, né, agressivo, mas esse pessoal que não acordou para a vida, né? Tem muito pessoal aí, velho, no banco que detona, né? Tá aí o exemplo do Insta do tio Rico, que é um monstro, né? É um mito, né? Mas tem
tem que mostrar o teu valor para o mercado. Então, esse é o motivo de eu acho que não fazer o CE de primeira é importante. Correto, professor. Pergunta do João Lessa. Como você vê o futuro da inteligência artificial na análise de investimentos? Essa é boa. Cara, essa é uma pergunta massa, né? É uma pergunta massa. Só que a inteligência artificial não é nada novo. Tem até um documentário do próprio MIT que a inteligência artificial está no mercado desde os meados dos anos 98, mais ou menos, já tinha inteligência artificial. E é por isso que os engenheiros se atraem tanto, né? Eles acham que é um problema, eles acham que o mercado é ineficiente, eles querem resolver esse problema. Só que o que acontece é que o mercado é ineficiente, né? Não é todo mundo que tem as informações ao mesmo tempo. As pessoas enxergam as coisas de forma diferente. Vocês já devem saber que aí tem o Homo economicus, né? Que é o homem que age sempre pela razão econômica, e tem o Homo sapiens, né? Que é a pessoa que pensa, que tem sentimento, esse tipo de coisa. Então eu vejo inteligência artificial, o que a gente chama aqui no mercado de análise quantitativa, né? Que é basicamente um software que roda uma fórmula matemática tentando precificar os ativos. Tem muito espaço para crescer. Eu acho que no Brasil a gente tem só uns 5 fundos quant e tem muito espaço para crescer. Mas eu acho que o mercado financeiro, principalmente na área de investimentos, é uma arte, não é uma ciência. Então, eu sou o tipo do investidor que eu aprendo muito mais indo fazer compras nas lojas Renner, de vendo as pessoas na fila, vendo como elas estão se sentindo, vendo como que está a coleção nas lojas Renner, do que olhar exclusivamente e começar a delirar com múltiplos disso, múltiplo daquilo, múltiplo daquele outro, sabe? Então, eu acho que os dois funcionam, mas são duas escolas completamente diferentes. O seu Warren Buffett, né? Eu acho que todo mundo conhece, que é o maior investidor de todos os tempos, ele também é old school. Ele é dessa escola que uma análise de uma empresa é uma coisa simples, mas você tem que visitar, você tem que ser cliente, né? Ele toma Coca-Cola, come McDonald's, porque são ações que ele tem na carteira dele. Então, todas as ações que eu tenho na minha carteira, eu sou cliente assíduo. Então, da farmácia, as roupas, enfim, tudo eu sou cliente assíduo. Bacana, professor. A pergunta do Eros. Você tem alguma opinião sobre concentração bancária no Brasil? Acha que a competitividade seria melhor ou o custo administrativo superaria o benefício? Isso é boa. Essa é uma pergunta muito inteligente, sabe? É muito inteligente. Eu acho que a tendência global de tudo na vida é uma concentração. Uma das coisas que eu tenho bastante medo, inclusive, é a eleição dos Estados Unidos, né? A gente sabe que o Biden lá é um pouco mais para a esquerda. A própria vice do Biden já tentou, em algumas ocasiões, desmembrar as grandes empresas, né? Os funks, né? O Facebook, Amazon, Google, são empresas muito poderosas. Pensa comigo, gente. E se amanhã a Amazon decidisse lançar um plano de saúde? Acabou o Unimed, acabou a Hapvida, acabou qualquer outro plano. Porque eles vão te dizer, mandar uma notificação no teu aplicativo da Amazon, que a gente já compra um monte de porcaria lá no Amazon Prime, que agora tem um plano de saúde da Amazon que custa R$19,90 por mês, enquanto você está pagando R$190, R$200 no seu plano de saúde. Qual que é a diferença? Eles vão te mandar uma pulseirinha que é fabricada e vendida pela própria Amazon, que você vai usar o dia inteiro. E antes mesmo de você ficar doente, eles vão saber o que você está assim, quais são os teus sintomas, vão te vender os remédios pela própria Amazon, vão entregar pelo Amazon Prime. Então é um poder muito grande. Então é uma concentração gigantesca e essa é a tendência do mundo se o governo não interferir. O Google também é muito poderoso. Hoje a gente aqui na Top tem um trabalho de muitos anos, né? A gente está em primeiro lugar no Google para várias pesquisas, não só para os cursos de certificação, mas para várias coisas que vocês vão pesquisar durante a vida acadêmica de vocês vão achar nós lá na Top, tenho certeza. Se amanhã o Google decide que a gente está banido do Google, a nossa empresa desaparece, vira pó. Então, essas empresas são muito poderosas. E como elas são muito poderosas, é difícil também tirar o poder deles. Então, Facebook, Amazon, Google, eu acho que a Tesla é outra empresa que vai ficar muito poderosa nos próximos anos. O Elon Musk é meio maluco, mas ele é um gênio, acho que todo gênio é maluco. Para quem não conhece a história dele, ele é sul-africano, não é americano. Ele apanhava na escola, ele foi sozinho para o Canadá, construiu uma empresa, né? Então, de um sul-africano que passava fome porque os pais abandonavam ele,
ir morar sozinho no Canadá, morar sozinho nos Estados Unidos para construir foguete espacial. Então, são coisas absurdas que tem no nosso mundo. Então, poxa, eu tenho certeza que um dia todo mundo ainda vai ter um carro da Tesla. Tenho certeza que todo mundo já comprou da Amazon. Tenho certeza que todo mundo olha um das plataformas do Facebook, WhatsApp, Instagram. O próprio Facebook está meio morrendo, né? Todo santo dia. Então, é difícil tirar o poder deles. E trazendo para a nossa realidade, os bancos, ok. Até era o raciocínio que tinha antes e eu acabei me perdendo. O banco digital não está pronto. Eu estava fazendo uma transação a sexta-feira passada e meu banco digital trancou. Trancou meu banco digital. Às 3 da tarde eu fui fazer uma transferência e eles não fizeram, porque eu fiz lá o videozinho, mostrei o rosto, né? Sorri, que eles mandam sorrir no videozinho. Passou às 17 horas, eles não conseguiram acatar minha TED. E eu perdi um negócio por isso. O que aconteceu? Cara, eu fui lá e eu vi uma reclamação na ouvidoria do Banco Central. Aí eles vão ter que me indenizar pela perda do negócio. Então, é um erro básico, né, de uma TED. A gente não está nem falando de uma operação de crédito imobiliário, não está falando de uma operação de desconto, de adiantamento de cartão de crédito, não está falando de uma operação de desconto bancário, são coisas muito maiores, né? Era simplesmente uma TED para comprar um carro, não era nada demais. Então, falta muita infraestrutura para essas pequenas empresas, porque são pequenos bancos em relação aos grandes bancos, né? O gerente da conta do banco digital não pode fazer uma transferência para mim. Enquanto eu ligo em qualquer 0800 de um banco tradicional, eles dão um jeito de fazer a TED para mim. Então, eu acho que vai demorar bastante, sabe? E é muito poder concentrado, é muito poder concentrado. Dando uma viajada aqui na pergunta também, vocês podem ver que eu sou um pouco prolixo. Tem uma frase do Flávio Augusto que eu acho muito bonita, que ele diz o seguinte: se eu perdesse tudo, em 2 anos eu era bilionário de novo. Né? Porque o ser bilionário, conquistar as coisas, está na cabeça dele, não está no dinheiro. O próprio Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, ele quebrou 3 vezes. Então ele quebrou e ficou bilionário, quebrou e ficou bilionário, quebrou e ficou bilionário. Justamente porque é o conhecimento que a gente agrega ao longo da vida, os livros que a gente lê, os vídeos que a gente assiste no YouTube, o que a gente escuta de podcast, que eu sou apaixonado por essa plataforma, que vão dizer o profissional que a gente vai ser no futuro. Então, cara, a concentração vai ser cada vez maior, porque enquanto tem um pessoal de alto nível, tem uma geração aí que não quer nada com nada. Bacana, professor. Foi bastante esclarecedor. A gente não tem mais nenhuma pergunta no chat ali, se alguém quiser fazer uma última ainda. Por fim, qual é o teu parecer final? Que recado você dá para os futuros economistas? E se quiser falar um pouco da TOP para o pessoal. Cara, eu comecei a criar um mantra, sabe? E esse mantra é uma frase que eu amo de paixão, que ela é transformadora, que é the more you learn, the more you earn. Ou seja, quanto mais você aprende, mais dinheiro você faz. Então, a mensagem que eu posso dar para vocês é jamais parem de estudar. Pode parecer mais do mesmo, mas estudem aquilo que vocês gostam. Diferente da escola, se você não gosta de biologia, que é uma coisa que eu tinha pavor, você não precisa estudar biologia. Você tem que estudar aquilo que você realmente é bom, aquilo que você se destaca. Por exemplo, para mim, chegar às 9 da manhã aqui na Top, ficar até meia-noite fazendo live, fazendo aula, conversando com o aluno, é um prazer inenarrável, sabe? Então, encontrar a verdadeira paixão de vocês que vai fazer vocês terem sucesso. E o dinheiro que a gente ganha é proporcional à transformação que a gente gera no mundo. Então, quanto você puder ajudar o próximo, você puder gerar valor para o próximo, vai impactar diretamente no seu bolso também. Muito bacana, professor. Queria agradecer a tua presença aqui na Semana Acadêmica hoje. Foi bastante esclarecedor teu conteúdo.